E aí, pessoal, se você está na pegada de estudar para concursos ou desbravando o direito constitucional, com certeza já topou com o tema da naturalização. É aquele assunto que sempre aparece. Nesta nossa conversa, a gente vai destrinchar esse tópico de uma vez por todas. Preparados? Então vamos lá. Olha só como a gente vai organizar o raciocínio. Primeiro, o básico do básico, o que é nacionalidade. Depois, a gente mergulha na naturalização em si. Em seguida, vamos ver quais os caminhos para se tornar brasileiro, as diferenças cruciais entre quem nasce aqui e quem se naturaliza e, para fechar com chave de ouro, aquelas pegadinhas de extradição que as bancas adoram. Fechado? Bom, para começar, a gente precisa firmar o pé num conceito fundamental, a nacionalidade. Antes de sair falando em naturalização, a gente precisa ter clareza do que significa ter uma nacionalidade, certo? Pensa na nacionalidade como se fosse um elo, sabe? Uma conexão oficial que liga uma pessoa a um país. É esse vínculo que diz que você pertence à comunidade daquele estado, que você faz parte do time. É o que nos torna membros da comunidade brasileira com direitos e também com deveres. Basicamente, existem duas maneiras de se ter a nacionalidade. A primeira é a originária, aquela que a gente não escolhe, né? Ela vem com o nascimento, ou porque você nasceu no território brasileiro, o famoso jus solis, ou por causa do sangue, da descendência, o jus sanguinis. Já a segunda forma é a derivada, que é uma escolha, um ato de vontade. E é exatamente aqui que entra a naturalização. Agora que a gente já separou as coisas, vamos focar na derivada. Como é que alguém que não nasceu no Brasil pode, por vontade própria, se tornar brasileiro? A resposta está toda no processo de naturalização. E a gente vai ver o que a nossa lei maior, a Constituição, diz sobre isso. A base de tudo está lá, no artigo 12 da Constituição. Ele é bem direto ao ponto. São brasileiros naturalizados aqueles que adquirem a nossa nacionalidade na forma da lei, percebe? A Constituição abre a porta e diz que é possível, mas ela joga a bola para a lei, dizendo que é a lei que vai definir as regras do jogo. E essa forma da lei que a Constituição fala nos leva a alguns caminhos diferentes. Para quem estuda para concurso, dois desses caminhos são absolutamente essenciais: a naturalização ordinária e a extraordinária. Vamos entender a diferença entre elas. A naturalização ordinária é tipo uma via expressa, um caminho mais curto. Ela vale para a galera que vem de países que falam português, como Portugal, Angola, Moçambique. Para eles, a lei dá uma facilitada. Basta um aninho morando aqui direto, sem interrupção, e comprovar que é uma pessoa de boa conduta, com idoneidade moral. Já a extraordinária é o caminho para qualquer estrangeiro, não importa de onde venha. Só que aqui a exigência é bem maior. A pessoa tem que morar no Brasil por mais de 15 anos, sem parar, e não pode ter nenhuma condenação criminal. E aqui, atenção, tem um detalhe de ouro que o STF já confirmou. Se a pessoa preencheu esses requisitos, a naturalização vira um direito. O governo não pode simplesmente dizer não quero. Certo. A pessoa passou por todo o processo e conseguiu a naturalização. E aí, ela se torna uma brasileira com direitos idênticos a quem nasceu aqui? A regra geral é que sim, mas, como quase tudo no direito, existem exceções. E são justamente essas exceções que as provas adoram explorar. E a principal diferença é essa aqui. Existe uma lista de cargos, a nata da República, que são exclusivos de brasileiros natos. E para não esquecer nunca mais, tem um macete famoso: mp3.com. Cada letra é um cargo. Sério, anota isso porque é o tipo de coisa que salva na hora da prova. Vai de ministro do STF a ministro da Defesa. Esse quadro aqui resume bem a história. Além dos cargos, que a gente já viu, as regras para perder a nacionalidade e principalmente para a extradição são diferentes. E pode apostar, é nesse lance da extradição que as bancas de concurso mais gostam de criar as pegadinhas. Então, vamos mergulhar de cabeça na extradição, porque é aqui que moram os detalhes que podem derrubar um candidato desatento. Foco total agora, hein? Vamos a um cenário clássico de prova. Pensa comigo. Uma pessoa cometeu um crime comum, tipo um roubo, lá no seu país de origem. Anos depois, ela vem para o Brasil, faz todo o processo e consegue a naturalização. A pergunta de R$1 milhão é: o Brasil pode extraditar essa pessoa por causa daquele crime antigo? E a resposta é um sonoro sim. A Constituição não deixa dúvida. Se o crime comum aconteceu antes da pessoa se naturalizar, a extradição é permitida. A palavra-chave aqui é antes. O momento do crime define tudo. Ok, cenário entendido. Mas e se a gente inverter a lógica? A pessoa se naturaliza, vira brasileira de papel passado e só depois disso comete um crime comum. Nesse caso, a extradição ainda é uma possibilidade?
E aqui está a grande virada, a pegadinha clássica. Depois que a pessoa se naturaliza, a regra muda completamente. A extradição só vai ser possível em uma, e apenas uma situação: envolvimento comprovado com tráfico de drogas. Qualquer outro crime cometido depois da naturalização, esquece. Não pode extraditar. Isso despenca em concurso. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Nós vimos todas as regras, as diferenças, as exceções. Mas parando para pensar, em pleno século XXI, num mundo tão globalizado, essa distinção tão rígida entre quem nasceu aqui e quem escolheu ser brasileiro ainda faz sentido? A lei nos dá as respostas para a gente passar na prova, mas o debate sobre o que é justiça e igualdade, esse continua em aberto. Espero que essa análise tenha ajudado a clarear as coisas.